Então, são essas as minhas colocações. E eu acho que é hora da gente abrir para as perguntas, né? Vamos dar destaque agora para vocês, tá? O chat está aí aberto e vocês colocam as perguntas de vocês e, por gentileza, direcionem. Boniek, tem um aqui para você, ó. No ensino médio, os alunos podem ser incentivados a produzir textos históricos dos conteúdos a serem ministrados? Assim como eu já vinha falando, a produção de textos históricos, às vezes, até o professor ele recorre a alguns vícios historiográficos, né? Então, se a gente quer produzir um texto de forma mais adequada, a gente tem que ter um certo cuidado na construção dos textos e principalmente como os alunos vão construir esses textos. Por outro lado, eu acredito que os alunos construindo os textos históricos, eles vão apresentar no texto que eles vão construir algumas concepções de ciência equivocadas que eles têm, algumas concepções do próprio conceito de ciência que está distorcido, não está coerente com o conceito científico, e eu acredito que mesmo o texto histórico estando produzido de forma inadequada, digamos assim, para o olhar dos especialistas, eu acho que para o professor, ele pegar esses textos que foram produzidos pelos alunos mesmo, é uma boa ferramenta, inclusive, de avaliação, para que ele possa utilizar essa produção textual dos alunos como avaliação e sair daquela avaliação decora questão, responde questão. Então, eu acredito que para a produção de aluno, os textos eles podem ser viáveis também, mas a gente não pode querer que o aluno do ensino médio ele construa um texto histórico na perspectiva de um historiador da ciência. Mas para um professor de ciências utilizar esse texto como ferramenta avaliativa, eu acho interessante, é bastante coerente. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Gileilson. Posso fazer? Uma pergunta para o professor Micaías. Boa noite. Boa noite, Gileilson. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite para os 3 professores e para os demais colegas, né? É mais uma curiosidade, professor, a respeito da divulgação desses textos que vocês criam. Se há um projeto para organizar tudo em um livro, se já pensaram nessa possibilidade, se sim, como é que anda? Era isso. Hoje, Jailson, eu tenho sim essa intenção, tá? Eu estou com cerca de 18 textos diferentes, assim, eu acho que já dá para fechar um volume, tá? Só que eu tenho que tomar vergonha na cara, parar, fazer uma revisão, tanto na parte de escrita mesmo, quanto na parte de conceitos, né? Para ver se não tem algum erro conceitual, tá? E fico pensando em fazer ilustração para deixar um pouco mais atrativo, tá certo? Tem até uma pessoa aí que tá para me ajudar, né, Josiane? Pois é, professor. Eu ia lhe falar justamente isso. Meu irmão lhe enviou algumas ilustrações. Ele está trabalhando com ilustrações no Instagram agora, aí ele não vai poder continuar, então eu vou fazer o resto das ilustrações sozinho. Mas é porque o senhor nunca respondeu o e-mail dele também, aí ele largou de mão, então sou eu agora. Depois ele manda. Depois você manda de novo, viu? Que eu nunca recebi, não. Então, eu vou enviar o e-mail. Pronto, tá ótimo. Aí, Gislailson, já tá respondendo, né? Aqui, tá andando aqui um pouquinho. Aí eu penso em fazer, sim, uma compilação disso, porque não é porque eu fiz, não, mas eu acho bem interessante e acho uma coisa diferente, tá certo? E assim, como é algo que vem para ajudar o professor da física, eu acho que é válido, tá bom? É uma estratégia válida também, tá? Eu não saio divulgando muito isso porque tem muita gente que pode pegar e dizer que é seu, tá? Eu quero formalizar direitinho para que se tenha preserve o meu direito de autoria também, tá bom? Mas nesse sentido que não tá. O Paulo quer perguntar alguma coisa? Eu não sei se a pergunta que o Gilailson fez era estendida para mim ou era só para o Micaías? Hein, Gilailson?
Também para o senhor, professor. Então deixa eu responder. Assim, em relação aos textos históricos, eu tenho alguns produzidos, mas eu tenho também alunos meus que produzem textos, né? Então, para juntar, para produzir um livro, teria que pegar direitos autorais dos outros alunos. Inclusive, atualmente, eu venho trabalhando com alguns alunos a construção de textos paradidáticos para discutir questões relacionadas à própria natureza da ciência. Por exemplo, a Bianca, que abriu a boca um bocado de vez, ela está produzindo um texto paradidático para discutir o papel da mulher na ciência. Então, hoje em dia, eu estou extrapolando essa ideia de texto histórico para produzir textos paradidáticos com um viés, digamos assim, filosófico da ciência, para discutir questões da ciência, como, por exemplo, o papel da mulher na ciência, a concepção de cientistas que a população tem, a influência da economia na construção de teorias e por aí vai. Então, digamos assim, que eu estou extrapolando o campo dos textos históricos e tentando entrar no campo que eu não estou nem chamando mais de texto histórico, mas de texto paradidático para discutir conceitos relacionados à natureza da ciência, como eu já falei, e eu tenho alguns alunos do curso de ciência fazendo isso. Uma delas é a Bianca aí, que está na rede do... Não é, Bianca? Tá me ouvindo? O Paulo quer fazer uma pergunta aí, ó. Na verdade, professor, eu não queria fazer uma pergunta, e sim fazer uma colocação. Eu sou professor de física no ensino médio há 25 anos. E ao longo desse período, eu vejo que só há uma preocupação em ministrar os conteúdos puros, naquela parte de álgebra, de cálculo. Não há uma preocupação de expor textos históricos referentes aos conteúdos. Isso faz com que, muitas vezes, a gente escute aquela tradicional pergunta do aluno: para que estudar isso? Para que estudar física? Né? E muitas vezes a gente fica sem resposta, porque os livros, eu trabalho exclusivamente na escola pública, eles não trazem esses textos. Né? E aí a gente, às vezes, fica calado diante de tais perguntas, né? Seria bom a gente ter para o nosso aluno uma resposta convincente, né? Ao invés de ficar só incentivando eles a fazer cálculos e mais cálculos, fazer essas leituras históricas, né? Por exemplo, por que estudar as leis de Newton? Né? Por que estudar as máquinas simples? Ou as máquinas térmicas, lá no segundo ano, conforme seja, né? Então, essa seria uma maneira até legal do professor Micaías lançar uns textos históricos nesse sentido, né? A gente trabalha exclusivamente no ensino médio, ter material para apresentar aos alunos. Assim, Paulo, deixa eu responder rapidamente, porque eu sei se você quer falar depois. Em relação aos textos de história da ciência, como eu já falei para você, a gente consegue encontrar na literatura pesquisas a nível de mestrado, doutorado, a gente consegue encontrar textos confiáveis, que são produzidos por especialistas, em algumas revistas especializadas, né? Então, a gente já consegue encontrar alguns textos bacanas para trabalhar. Aí, na sua fala, eu só fiquei com uma preocupação. A gente também não pode mudar a disciplina de física para a disciplina de textos históricos e textos literários da física. O que eu estou passando aqui, eu acredito que o Micaías deve pensar igual, é os textos históricos mais uma metodologia. A gente não pode sair do 6 para 60. É importante se trabalhar textos, é importante ter aula expositiva, como você falou que tem, é importante ter experimentação, é importante que o professor ele tenha uma quantidade de didática mais ampla para que ele possa utilizá-las em diferentes momentos. Mas, infelizmente, a gente vê que não são em todas as aulas de física, mas em algumas aulas de física, o que prevalece é aquela tríade, né? Exercício, teoria, exercício, prova. Teoria, exercício, prova. Teoria, exercício, prova. Isso aí realmente, às vezes, é muito maçante, que em algumas aulas
ela se restringe. Eu já fui professor de estágio, o Micaías é professor de estágio atualmente, eu fui durante 1 ano e meio. Eu chegava em algumas aulas que os alunos, ele tinha o livro didático, ele copiava o livro didático no quadro, o aluno no caderno, ele já tinha o livro, e as aulas iam por aí. Então, é complicado isso aí. Eu acho que uma boa porcentagem do problema é da gente, que é formador também, né? Às vezes a gente forma os alunos de forma aligerada, também, a gente também tem uma parcela de culpa, e às vezes também os alunos, eles não têm a possibilidade de implementar estratégias inovadoras, digamos assim, como essas, porque eles não viram. Então, como é que você vai fazer uma coisa que você nunca viu? É complicado em relação a isso. Não sei se o Micaías, ele quer complementar. Eu quero comentar também o seguinte, que o ensino médio em si, o ensino fundamental, desde a época do Brasil Império, que é propedêutico. O que é propedêutico? É algo que não tem função em si, só serve de passagem para o nível seguinte. Então, o ensino de física, os professores estão habituados, assim, eu fui ensinado dessa forma, tal. Não estou querendo generalizar, dizer que são todos, não, mas a grande maioria é dessa forma que trabalha, tá? Como? Trabalha para que o aluno consiga fazer a prova do Enem, ou era o vestibular, tal. Trabalha, a função do professor acaba sendo, muitas vezes, preparar o aluno para essa prova. Por quê? A escola, que é considerada uma boa escola, qual é? A que consegue aprovar os alunos nos melhores cursos. Então, aí nas escolas, normalmente não tem essa preocupação com a formação humana da pessoa, com o que a pessoa vai levar da escola. O que ela se preocupa, normalmente, é com o resultado do aluno na escola, do resultado do aluno nesses exames, tá? Aí isso é um problema. A gente vê, assim, que PCN, BNCC, tudo, já vem trabalhando para mudar um pouquinho essa lógica, tá? Mas mudar uma mentalidade de, sei lá, desde 1549, quando os jesuítas chegaram aqui, para cá, é difícil, tá certo? Mas é uma inquietação que é bom que a gente tenha, tá? E como o Boniek falou, aqui a gente não está querendo dizer, você deve trabalhar assim. Não, a gente está querendo apresentar outras formas. Dessas atividades de extensão, a gente vai ver outras possibilidades metodológicas também, tá certo? É isso que a gente espera trocar a experiência para que o professor tenha um arcabouço de metodologias, de ações, de possibilidade de ações docentes mais ampla, para não ficar somente fixo naquela questão de aula expositiva. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre lei tal, joga a lei no quadro, faz conta. Poxa, vocês estão falando falando da matemática, da álgebra. Então, a física é muito mais que isso. E a gente aqui está tentando discutir um pouquinho nesse aspecto. Tá? Respondi, né? Tem uma pergunta aqui específica para a Érica. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Sim, professora, o que você acha da análise semiótica para análise de textos literários, contos de ficção científica, por exemplo, para serem utilizados no ensino médio? Temos que analisar primeiro a questão de que texto, eu inclusive coloquei isso na minha fala, né, que a gente tem que pensar sempre que texto colocar para o seu público-alvo, né? Então, você tem um texto para se fazer uma análise semiótica. A análise semiótica está relacionada a sentido, tá? Está relacionada a trabalhar signos. Semiótica vem de signos, signos verbais, signos não verbais. Então, até que ponto isso vai ser legal dentro do contexto da física? Eu não colocaria, eu não levaria para esse ponto. Quanto à questão de gêneros científicos, né, que foi colocado aí, os textos científicos, se seria interessante colocar, também acho que você tem que analisar o seu público-alvo, né? Foi colocado na exposição do professor Boniek, do professor Micaías, a necessidade de nós trabalharmos com a transposição didática, né? Então, é preciso ter todo o cuidado, saber
que tipo de linguagem vai ser acessível para o meu público-alvo. Um texto adequado, um texto que seja adequado para o ensino fundamental, um texto que seja adequado para um ensino médio, e que é diferente, um texto para o ensino superior. Então, quem é professor de idiomas, de língua portuguesa, sabe disso, que você tem tipos de linguagens que mudam de acordo com o teu público-alvo. Então, como eu não sei se quem fez a pergunta foi um professor de física ou foi um aluno de física, eu acredito que não, porque usou termos bem técnicos, né? Mas você que é professor, seja de física, seja de linguística, qualquer que seja a área, ao fazer a escolha do texto, você tem que levar em conta o seu público-alvo. Então, quem é o seu público-alvo? Qual o nível dele? É adequar a linguagem a esse público-alvo. Então, não adianta você colocar um texto com uma linguagem muito formal que teu público, tua audiência não vai conseguir entender. Então, eu costumo até dizer em sala de aula, se você fizer um trabalho desse tipo, você vai estar monologando, você não vai estar comunicando, porque comunicar é você fazer trocas. E no momento que você põe um texto, que esse texto não é compreensível para o teu público, você está inviabilizando o seu trabalho como professor. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas se quiser reformular, se não tiver respondido, fica à vontade. Oi, boa noite, professor Ricardo. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Boniek. À vontade, pode fazer. Professor Boniek, boa noite. Como esses textos podem ser inseridos da melhor maneira possível em uma sequência didática? Pode ser como um debate, pode ser na produção textual, pode ser na leitura. Qual a melhor maneira que eu posso encaixar na sequência didática? Boa pergunta. Depende do que você pretende dentro da sequência didática e que objetivo você tem. Por exemplo, você pode utilizar um texto histórico no começo de uma sequência didática para que você possa acessar as concepções alternativas que seu aluno tem sobre determinado conceito. Então, você pode construir um texto, ele vai ser mais breve, claro, vai ser com menos informação, não vai ser tão ampliado do ponto de vista conceitual, porque é um texto introdutório para que você possa acessar as concepções alternativas que ele tem. Se você utiliza o texto no meio de uma sequência didática, você pode utilizar o seu texto histórico para você apresentar o conteúdo. Se você utiliza o texto no final da sua sequência didática, você pode utilizar o texto histórico como avaliativo. Então, a depender do que você quer, você pode utilizar o texto no começo, no meio e no fim, e é claro que a estrutura do texto no começo, no meio e no fim, ele vai ter diferença. Então, é aberto para cada parte, na minha concepção. Eu vou responder uma pergunta aqui, que eu estou vendo no chat, do Pedro, tá? Professor Micaías, tem uma pergunta. Queria saber se poderia ser inserido os textos na parte da física moderna para os alunos dos 3 anos, para se ter uma curiosidade nesta parte, e às vezes não chegam a ser abordada. Ou você acha que, como não é abordada, é melhor que nem se arrisque? Tá? Eu acho que deve ser falado, tá? Consta no conteúdo, mas a gente sabe que a carga horária da física é pequena e o conteúdo é grande e as coisas não são tão simples, tá? Então, o texto poderia ser uma ferramenta para, de repente, gerar o interesse do aluno nisso, tá certo? Até foi comentado aqui no chat um texto meu, tá certo? A Josiane comentou de um texto meu, A Lenda da Cesta Infinita, e eu falo de dimensão paralela, buraco de minhoca, essas coisas assim, que é bem Stephen Hawking, tá certo? Mas de uma forma interessante, assim, eu acho que simples, tá? Como a Erika comentou, tá certo? Eu esqueci de comentar até na minha fala, a gente tem que saber quem é o público que a gente está trabalhando. Para ter comunicação, precisa ter o comunicador, o ouvinte e a mensagem que seja inteligível, né? Que o ouvinte escute e entenda, tá certo? Então, eu vou falar um conteúdo difícil, então eu tenho que, de repente, me utilizar de analogia, alguma coisa assim. Agora, a gente tem que ter muito cuidado com essas analogias também, para que o aluno não pense que a analogia é a física. A analogia é uma forma da gente comparar aquele conhecimento, mas tem que deixar claro quais são os limites, tá? Aí, assim,
eu acho que é interessante a gente falar, e se a gente consegue falar de mais coisas, sim, bora falar. E interessante também é falar, enfatizar que a física não é aquela caixinha isolada das outras coisas, não. A física está inserida no plano político, no plano social, no plano econômico, tá? Tem geografia, tem história, tem biologia, está tudo junto. Então, o texto, de repente, seria uma forma da gente estar fazendo essa mistura, tá certo? Aí, por exemplo, se eu falo de eletricidade, se eu falo do raio, aí eu posso comentar, de repente, a questão da eletricidade, a ação da eletricidade na pessoa. Aí a pessoa pode virar o flash, tá? Feito aparecer na televisão, que eu acho improvável, tá? Ou a pessoa pode ter uma lesão bem grave, de repente até levar à morte. Então, aí tem isso. Tem quais os locais que mais caem raio. Por que isso? Aí aqui, o Piauí é chamado Chapada do Corisco. Aí por que isso? Tem muito raio por aqui, será que tem alguma coisa a ver com a geografia, com o clima? Então, a gente está vendo eletricidade, tudo isso ligado a outros aspectos, aspecto social, aspecto histórico, aspecto econômico, tá? Aí eu falo do flash aqui, aspecto literário e outras coisas, tá bom? Então, pode ser abordado sim, aí só deixando claro qual é o público, deixando adequado para isso, e se for usar analogia, quais são os limites dessas analogias, tá? Se alguém quiser falar aí, pode falar, tá bom? Senão eu vou continuar aqui com as observações. Tem aqui o Franklin Moura, professor Franklin Moura. Bonier, queria fazer uma contribuição. Franklin Moura está por aí? Sim. Boa noite aí a todos. Alô, boa noite. Bom, eu queria, a minha contribuição é a seguinte, eu queria falar sobre uma estratégia didática que eu já usei com relação a textos, né? Não o texto escrito, mas a história falada. Eu gosto muito de usar, contar a história em si, criar um suspense, e para fazer a aula ficar mais divertida. Por exemplo, nas aulas de ciências com o 9º ano, eu geralmente crio uma conversa entre Leucípode e Demócrito, né? E é claro que é um pouco de ficção, mas a gente não sabe o que aconteceu realmente quando eles criaram a palavra o átomo. E isso estimula, eu acredito, pelo menos o aluno fica assim encantado com a gente contar a história. Até o fato de contar a história, eu sei que vocês estão apresentando histórias corretas, mas você falou aquela história, por exemplo, do ônibus, né? Da inércia. Então eu lembrei de 2 artifícios didáticos, digamos assim, que eu já usei e continuo a usar. Agora não, na pandemia não, né? Mas no 9º ano, quando chega em química, eu faço isso, com Leucípode e Demócrito, um diálogo entre os dois, então eu simulo que os dois estão conversando, pego um pedacinho de papel, vou cortando e tal, estimulando. Outro fato também que eu uso geralmente é quando dou aula para o 3º ano, a lenda de Benjamin Franklin com relação a tomar um choque, que ninguém sabe se verdadeiramente aconteceu isso, né? A gente conta a história, os alunos ficam assim, aí eu pergunto, vocês já tomaram um choque? E aí leva a investigar, perguntar, e eles participarem da aula. Então eu queria contribuir que a história em si não precisa só, pelo menos do meu ponto de vista, e a minha experiência, não precisa só escrita. Escrita é legal, mas se você puder contar, tiver até a habilidade de falar, contar, inventar, criar e até ler a história antes e só contar, é bem dinâmica também, bem dinâmica. Era só essa contribuição. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Só deixando uma coisa aqui clara. Professor Érica, se quiser fazer alguma colocação, eu e o Bonier que está falando, se a senhora quiser comentar também, fique à vontade. Pode estar interrompendo a gente na hora de falar. Tá? Ok. Esse comentário aqui do professor Franklin, tá? É interessante porque, assim, tem várias formas de despertar o interesse do aluno. Tá? A gente comentou aqui, a aula de física, todos nós aqui da área da física, tá certo? Todos nós somos formados basicamente só com aula expositiva, tá? Todos nós. Então, trabalhar com metodologia diferente é meio complicado para a gente
se a gente não teve essa formação, tá bom? Mas é isso que a gente tem tentado mudar um pouco nos cursos de formação. A gente tem trabalhado outras metodologias para que o aluno, por menor que tenha sido o contato, mas que ele tenha contato e veja que é possível se trabalhar de outras formas, tá certo? Essa questão dos textos é uma forma de trabalhar. Aí você falou de contar história, tá, para envolver o aluno, isso aí é bacana, tá? Tem uma forma da gente trabalhar, o Boniek já trabalhou, eu trabalho também, que é a questão de debate, também tem dramatização, tem tanta coisa que pode ser usada, mas ainda é pouco usado, que acaba sendo meio que tabu. Se o professor de física inventa de trabalhar de uma forma diferente, acaba o pessoal dizendo, rapaz, esse professor está enrolando, não está querendo dar aula. E até colocando uma pergunta aqui do Célio, tá? Como fazer com que os alunos parem de se preocupar apenas com as provas e coloquem o conhecimento em si em primeiro plano? Isso daí, na sociedade que a gente vive, é bem difícil, tá? E as escolas também, elas estão trabalhando com índices. As escolas públicas, quem é professor de escola pública sabe que o professor, para ter acesso a uma bonificação, a escola tem que melhorar o IDEB, tem que ter alguns critérios. E acaba muitas vezes sendo os dados sendo maquiados, ou o professor sendo aquela coisa assim, o que é que eu vou fazer para melhorar isso? Então, tem que fazer o aluno passar no Enem, então, fazendo aquela aula bem preparatória mesmo, para que o aluno faça a prova e depois, se esquecer das coisas, é uma consequência, tá certo? Mas ele passou na prova, então, para a escola isso é bom, tá? Aí a gente tem que mudar, a escola tem que mudar isso, o sistema todo tem que repensar isso. Não sei se repensar a forma de ingresso na universidade, tal, não sei, mas é difícil mudar essa realidade, assim, diante do sistema, da forma que a gente vive. O mundo cão, lei da selva, um querendo puxar o tapete do outro, todo mundo querendo passar em medicina para ter mais status. Aí, como é que faz isso? Quem está querendo discutir, quem está querendo aprender? O pessoal quer se dar bem na prova e depois que tiver conseguido as coisas, pode ser que relaxe. Mas essa realidade que a gente tem aí é difícil a gente mudar isso. E até a questão dos pais mesmo. Os pais botam os filhos onde? Nas escolas que têm bons resultados, se ele tem condição de fazer isso, não é? Então, a gente mesmo quer isso para os filhos da gente. Então, é difícil, tem que mudar a mentalidade de cada uma das pessoas. E isso, sei lá, pode ser que um dia mude, mas a gente está aqui para conversar de repente, né? Pronto, Alguém quer falar mais alguma coisa? Estou procurando aqui algumas perguntas. Vê se alguém tiver alguma coisa para falar, para perguntar. Mas pode ficar à vontade. Professor Micaías, Oi. Enquanto você está procurando aí a pergunta, eu queria colaborar aí com o que o professor Franklin colocou, a questão das histórias, né, em sala de aula, e queria dizer que é interessante o professor trabalhar com gêneros textuais que abordem as duas modalidades, a modalidade da língua falada e a modalidade da língua escrita. Então, contar histórias é muito interessante, é uma prática, é uma produção de texto. Aliás, eu queria colocar que há professores que não concebem a produção de texto oralizado como produção, é produção. Então, você tem a modalidade oral da língua, né? Então, trabalhar o relato de experiência, trabalhar debates, como o professor Micaías colocou, de repente, conversa, o diálogo, a partir de um diálogo, você puxar uma situação que dê no contexto da física para ser trabalhada em sala de aula, isso são gêneros textuais, são produções de texto. Por outro lado, a gente tem que ver também outros gêneros de textos escritos, histórias em quadrinhos, por que não levar histórias em quadrinhos para a sala de aula? De repente, uma carta
São tantos os gêneros textuais que a gente pode levar para a sala de aula, até suportes, revista. Nós temos vários suportes que daí você pode tirar um gênero desse suporte, né? Explicando para vocês que suporte é o local ou o locus onde se coloca o gênero. Então, eu acredito que o mais importante nessa discussão é ver as possibilidades de fazer diferente na sala de aula. Era isso. Pronto. Até um comentário aqui que estão perguntando aqui, o Miguel Ângelo, se os mestrados profissionais poderiam sanar essa lacuna, tal, que as pesquisas pesquisas do mestrado em ensino de física acabam sendo estudos de caso para a sala de aula, tá? Com produtos educacionais desenvolvidos, formato de aplicativo celular, e a opinião do Miguel Ângelo aqui, que isso é um problema. Aí, na opinião dele, esses trabalhos parecem um tanto bobos e até inviáveis de serem usados por outros professores em sala de aula, tá? Então, eu até já vou fazer um convite para vocês, tá? Dia 17, às 2h, vai ter outra live. Agora eu vou estar com a professora lá da Universidade de Lisboa, tá certo? Professora Mônica Batista. Eu vou mandar o link por e-mail para vocês, tá certo? Quem está inscrito aqui, aí vai receber, e a gente vai fazer a divulgação também de novo, pelos canais que a gente fez antes, tá? Então, ela trabalha, e eu trabalhei no meu doutorado, com estudo de aula. E o estudo de aula parte de um estudo de caso, tá? Que a gente estuda um conteúdo, prepara uma aula e aplica essa aula e vê como é que os alunos reagem a isso. A aula é elaborada coletivamente por um grupo de professores e, depois de aplicada, a gente vai analisar o que foi que aconteceu, como é que os alunos reagiram a cada momento e tal, e depois, se for o caso, repensa. Quando a gente pensa, por exemplo, trabalho com estudo de aula, a gente não é que vai ter uma aula ideal, mas é uma aula que pode ser utilizada em outras situações, que dá para ser adaptada. Aí, às vezes, quando tem o que o Miguel Ângelo falou, do problema, tal, da situação específica, o professor faz um recurso, faz uma metodologia pensando naquele aluno dele. Então, o recurso, a metodologia vai ser para aquele público específico. Então, se ela dá para ser adaptada ou não para outros, aí é trabalho do outro professor fazer isso. O outro professor vai ver assim, que legal, o cidadão usou isso. Será que eu posso usar isso na minha aula? Tal. Quantas vezes, assim, eu mesmo já vi alguns trabalhos de outras áreas, aí eu vi, poxa, que legal, será que dá para eu adaptar isso lá para a minha aula lá na física, o pessoal da física? E a gente faz. Então, assim, não é que o trabalho do mestrado profissional vai ser uma coisa que vai abarcar o mundo inteiro. Não tem como. Ele faz dentro da realidade dele, tá certo? Mas o que é interessante é, de repente, mostrar as ideias, as possibilidades para o outro. E o outro vê que é possível fazer alguma situação daquele tipo. Se dá para fazer exatamente o mesmo ou não, aí cada um que tem que responder de acordo com o seu público. Mas essa aqui é a minha opinião. Boniek, a Érica, se quiserem comentar alguma coisa a mais. Boniek está mudo. Eu cheguei agora, não sei nem a pergunta. Então não dá para comentar, não. Eu passo dessa aí. Micaías está mudo. Micaías está mudo. Pronto. Desculpe, eu estou dizendo aqui que a pergunta era o seguinte, o Miguel Ângelo falou que nos trabalhos do mestrado no ensino de física parecem estudos de caso e são bobos, na opinião dele, tá? E que parecem inviáveis de ser utilizados por professores em outras salas de aula, tá certo? Em sala de aula. Aí eu falei da realidade, né? O professor faz aquilo adequado para o público que ele trabalha, mas pode ser que seja aplicável em outras situações ou não,
tá certo? Até dentro de uma mesma escola, se um professor trabalha com 2 segundos ano, por exemplo, às vezes ele consegue trabalhar uma coisa em 1 segundo ano e no outro não consegue. Porque, sei lá, uma turma tem mais deficiência em algum aspecto, ou então uma turma é maior, os alunos são mais bagunceiros, não sei. Aí, assim, dentro da mesma escola, com o mesmo professor, às vezes o professor não consegue aplicar as coisas em 2 séries diferentes. Então, essa questão de aplicar em outras situações, às vezes é bem complicada, porque quando o produto é feito pensado naquela, é feito para pensar naquele público, tá? Específico. Entendeu aí, Boniek? Entendi. Em relação ao mestrado profissional, não concordo com a colocação do colega, não. Por quê? Lógico que você vai encontrar bons e maus trabalhos no mestrado profissional, no mestrado acadêmico, no mestrado em engenharia da computação, no mestrado em letras, no mestrado em educação. Bons e maus trabalhos a gente encontra em várias áreas. Agora, eu acredito que o mestrado profissional, a gente que é professor, ele nos dá uma possibilidade da gente aprofundar o que a gente faz na própria sala de aula. Então, eu acho que é interessante. Lógico que o mestrado profissional em ensino de física, que foi implementado pela SBF, tem alguns professores, não são todos, mas tem alguns que devido a um certo distanciamento da pesquisa no campo do ensino de física, às vezes, os seus alunos que eles orientam, eles produzem alguns produtos educacionais que, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista conceitual mesmo, ele tem alguns problemas. Mas isso não pode restringir a capacidade de outros trabalhos que vão ter na mesma perspectiva. E a principal ideia do mestrado profissional é capacitar o professor que está dentro da própria sala de aula. E o mestrado profissional, ele dá subsídios para isso. Lógico que o mestrado profissional em ensino de física que a gente tem, eu faço parte dele, mas eu sou crítico em relação à sua própria estrutura conceitual. Eu acredito que o mestrado profissional que a gente tem, a matriz conceitual dele, a matriz do próprio mestrado, ela é muito conteudista e dá pouca possibilidade do aluno refletir essas questões pedagógicas relacionadas ao ensino de física. Isso aí é uma crítica que eu faço e muita gente do campo do ensino de física vem fazendo também. Eu, pessoalmente, eu pensaria um mestrado profissional de outra forma, mas é o que a gente tem e eu acho que ele ajuda muito os professores que a gente tem no estado aqui do Piauí. Para chegar a essa conclusão que eu falo, ele pode conversar com o professor no momento que ele entra no mestrado profissional e no momento que ele sai, ele muda a cabeça dele. Inclusive, a gente tem alguns participantes aqui, eles podem até falar a capacidade reflexiva que o mestrado profissional dá para a gente que é professor. Então, eu não concordo plenamente com a colocação do colega, não. Eu acho que o mestrado profissional ele tem a sua finalidade e a sua importância. E os produtos educacionais, claro que tem alguns que têm alguns problemas, mas a grande maioria deles podem ser reaplicados diretamente na sua sala de aula. Boniek, tem outra pergunta aqui, e perguntaram como é que a pessoa consegue identificar esses erros nos textos históricos. Assim, para o professor desavisado, eu chamo de professor desavisado o professor que não tem um certo arcabouço teórico em relação a isso. A professora falou muito a questão do gênero literário, e para a gente que é do campo da história da ciência na sala de aula, a gente precisa conhecer um pouco sobre historiografia da ciência e conhecer um pouco sobre epistemologia da ciência para que a gente possa encontrar esses erros. Se você não tiver um olhar treinado, digamos assim, é bastante complicado você perceber. Então, isso aí vem muito da própria formação dos professores. Se não tiver uma formação adequada, é muito difícil você perceber isso, infelizmente. Pois é, não estou vendo mais pergunta aqui. Se alguém quiser
alguma coisa, então fique à vontade. Se não, deixa eu só comentar uma coisa aqui. Tem muita gente falando que fez a inscrição e não recebeu o e-mail, tá? Deixa eu explicar aqui. Como eu disse, eu sou leigo nessas tecnologias. Eu não sabia como é que ia. Criei um formulário do Google pela primeira vez na minha vida. Não sabia como é que ia consultar as coisas, onde é que estava nada. E vocês conseguiram fazer a inscrição. Quando eu consegui ver onde é que estavam as respostas, eu fiquei assustado com as quase 400 pessoas. Aí eu fechei a inscrição para o povo, tá bom? Só que eu vi isso hoje, tá? Aí não saí mandando e-mail para o povo, mandando nada, não. E muita gente disse que não sabia desse evento porque não teve acesso. Quando eu divulguei o curso de extensão, eu divulguei junto com esse evento aqui, dizendo que era o primeiro evento do curso, tá? Aí, se divulgaram só o curso, não divulgaram o evento, aí eu não tenho culpa, tá bom? Eu sei que agora, de posse da lista de e-mail do pessoal que se inscreveu, os eventos agora vão estar sendo divulgados por lá. Eu estou na expectativa que a gente consiga criar um blog ou fazer um canal do YouTube com essas atividades que a gente está fazendo aqui, tá bom? Espero que saia. Minha intenção é essa, porque eu acho que foi uma discussão bacana e seria interessante que outras pessoas tivessem acesso também, tá bom? Eu não sei se estou respondendo tudo aqui para vocês, mas eu acho que é mais ou menos isso. E assim, quem fez inscrição, ninguém recebeu e-mail de confirmação, não. Tem gente que fez inscrição, eu olhei 6 vezes, deu certo. Se você se inscreveu no final do formulário, então se inscreveu, tá bom? Aí, como eu estou dizendo, é por inexperiência mesmo, tá bom? Mas agora os próximos eventos vão estar sendo divulgados de uma forma mais a contento, tá certo? Então, o mais profundo sobre história e filosofia da ciência não se enquadra nos trabalhos do mestrado e doutorado, já que é levado em sala de aula. Menino, coisa! Quebra no celular. Opa! Vai. Então, tá vendo, Boneco? Pergunta aqui do Jefferson. Tô olhando aqui. E assim, deixa eu só fazer um comentário. As pesquisas que a gente faz no mestrado e doutorado não podem ir para a sala de aula, não? Pode, se a gente faz alguma coisa voltada para a sala de aula. Então, pode sim. Não é porque agora, sim, vai ter toda uma fundamentação, coisa assim, que não vai para a sala de aula, mas o produto em si pode chegar na sala de aula. Tá? Mas, assim, o percurso tal, talvez não seja adequado para a sala de aula. Eu vejo, assim, dessa forma. Como eu disse, no meu doutorado mesmo, a gente trabalhou com estudo de aula, lesson study. E as atividades que a gente fez, a gente produziu umas 6 aulas com os professores, produzido de uma forma coletiva, discutindo e tal. E essas aulas, eu acho que são aplicadas no ensino médio. Só que o meu trabalho em si não dá para ser mostrado para o ensino médio, porque não é do interesse deles. A questão da metodologia japonesa, da comunidade de prática, essas coisas assim. Então, tem uma parte que é para a academia, mas outra tem uma parte dela que dá para ser aplicado na escola. Então, eu acho que também tem esses filtros. Tá? Agora, eu gostaria de... Uma pergunta. Tem uma pergunta aqui do Jefferson, não sei se é o Jefferson. Pode falar. Não, quem está falando é o Miguel. Porque tem uma pergunta aqui do Jefferson. Miguel, pode fazer a pergunta que a gente já amplia aí. Ok, boa noite. Boa noite aos professores, os colegas aí que estão participando. E eu fiz um comentário aí no chat a respeito desses trabalhos que são desenvolvidos no mestrado profissional, ok? E eu queria fazer um complemento em relação a isso, ou de repente estender para mais algum questionamento, né, em relação a essas pesquisas que são realizadas no mestrado profissional. Então, por exemplo, na UFIP, o curso, ele é novo, né, relativamente novo. Então, o professor Boniek, ele colocou muito bem a questão da sistemática e do formato, que parece não ser o ideal, e eu até concordo com ele, mas como eu enfatizei no meu comentário, eu percebo que há muitos trabalhos
que a gente tem uma certa dificuldade de aplicá-los em sala de aula. Não sei se os colegas vão concordar, mas, por exemplo, muitos trabalhos que são desenvolvidos como aplicativos, e a gente em sala de aula, na nossa realidade, a gente tem uma dificuldade de utilizá-los no celular. Ou seja, o próprio celular, ele, de certa forma, em algumas escolas é até proibido o uso, né? Então, são trabalhos que, em sua maioria, ficam inviáveis em sala de aula. E quando eu falei a respeito de trabalhos bobos, né, talvez eu possa ter me expressado não de uma forma correta em relação, por ter utilizado esse termo, mas eu quis dizer que, no geral, assim, a gente tem a impressão, pelo menos eu tenho essa impressão, de que são trabalhos muito simplórios, né, para um nível de mestrado. Eu estou desenvolvendo a pesquisa como mestrando, para ser apresentada agora, mas eu particularmente já considero o meu trabalho muito simplório. Né? Por quê? Porque ele parece ter um viés muito mais literato do que relacionado com a própria física. Então, eu estou encontrando uma certa dificuldade, e eu poderia até estender esse meu questionamento aqui para a professora Andréia, Andréia, né? Que aqui aparece o nome dela, Jefferson, Sá, e não sei se ela está utilizando. Mas eu queria até... Érica. Érica, perdão, Érica. Então, eu queria até estender isso porque eu vou trabalhar com muitos textos, né, com os meus alunos em sala de aula. Então, são textos relacionados com astronomia e astrofísica. E o professor Boniek, ele até já conhece um pouco da minha pesquisa, do trabalho, porque eu vou trabalhar com textos de um único autor, que no caso é o Marcelo Gleisi. Inclusive, tem muitas críticas em relação ao trabalho dele, né, porque existem muitos erros conceituais, né, nas suas obras, e eu vou utilizar uma das obras que é um best-seller dele, que é A Dança do Universo, e eu já detectei esses erros conceituais. Inclusive, eu até fiz um contorno, decidi não contornar, não ir atrás desses erros, mas ir realmente naquilo que é do rigor, né, conceitual da física, né, tentando saltar esses... no próprio trabalho, eu até coloco como uma nota o fato desses erros existirem, né, desses erros existirem no trabalho do Gleisi. Mas o que eu quero colocar é que eu já sinto essa coisa, como eu falei para vocês, a respeito de um trabalho assim, muito simplório, muito simples, e que eu gostaria que fosse algo mais rigoroso, assim, mais voltado para a física, né? Então, eu já estou encontrando uma certa dificuldade de como eu poderia estar aplicando isso para os meus alunos no ensino médio. Então, gostaria também de dizer para vocês, quando eu entrei no curso, né, de ter ouvido, por exemplo, de um dos nossos professores, que ele nunca tinha, como doutor em física, nunca tinha entrado numa sala de ensino médio. Isso foi no primeiro contato que eu tive no curso, né, do mestrado aqui da UF. E aí depois eu fiquei me questionando, poxa, mas se o professor que está me dando aula, doutor em física, está me dizendo isso, e no mestrado voltado para o ensino, ele nunca nem passou por uma sala de ensino médio, então como é que ele pode me ajudar? Como é que ele pode contribuir para mim, que sou professor, que a minha vida hoje é voltada para o ensino médio, né, nas escolas públicas e privadas. Então, quer dizer, tem essas dificuldades que a gente encontrou, que eu estou aqui compartilhando com vocês. Então, eu fico, né, nesse meu questionamento, né, porque eu queria apresentar um trabalho de qualidade, sabe? Que pudesse, não que fosse o trabalho, né, mas que pudesse realmente dar essa contribuição efetiva, né, para outros colegas que, de repente, pudessem realmente, de forma efetiva, estar usando isso em sala de aula. Então, era isso aí que eu queria colocar para vocês. Boniek, a Érica quer falar, né? Pode falar, então. Eu acho que eu vou começar, tá? Eu começo, depois vocês colocam aí a posição de vocês. Boa noite, Miguel. Diante da sua exposição, eu pude ver uma relação, que eu entendi realmente a sua pergunta,
mas eu vi uma relação entre qualidade e praticidade. E pude perceber que prático ia desenvolver o trabalho que você pudesse colocar em sala de aula. Infelizmente, nem todo o trabalho que nós desenvolvemos no mestrado ou doutorado, a gente tem essa possibilidade de levar para a sala de aula e concretizar. Eu vou falar para você da minha experiência como professora de língua portuguesa em ensino fundamental, em ensino médio, ensino fundamental menor, ensino fundamental maior, e na época que eu estava fazendo o meu mestrado, eu fiz sobre a avaliação de produção de textos. E o que eu pude constatar é que tudo que eu pesquisei, eu não pude aplicar em sala de aula. É uma realidade que o professor Boniek e que o professor Micaria já colocou. Então, assim, o fato de você estar desenvolvendo um trabalho no âmbito do mestrado não vai tirar a qualidade do seu trabalho e nem a possibilidade de, em algum momento, você colocar isso em prática na sua vida como professor. No entanto, é preciso ter ciência de que a prática nem sempre dá para se efetivar diante das regras que algumas escolas públicas e particulares colocam para a gente. Essa é a verdade. Nós temos que tentar utilizar metodologias diferentes, não resta dúvida, é uma tentativa, mas nem sempre isso vai ser possível. Eu já tive situações na minha vida, como professora na época do ensino médio, que eu fui chamada à direção da escola para explicar por que eu estava trabalhando numa aula na época, redação, hoje a gente chama aula de produção de texto, mas por que eu estava trabalhando em uma aula de produção de texto, um debate. E foi apresentado para a direção como se eu tivesse simplesmente matando a aula, né? Como os alunos colocam, está só enrolando, está só matando a aula. Então, assim, o que eu estudei para elaborar a minha dissertação no mestrado foi exatamente a possibilidade de se associar à modalidade oralizada e à modalidade escrita da língua. Mas isso é muito difícil de colocar em prática. Então, eu acho que o trabalho é muito interessante, o fato de você estar com a proposta de trabalhar produção de texto, leitura e produção de texto, e de repente, naquela dúvida, será que vai ser possível colocar isso em prática? Eu acho que essa é uma dúvida de todos nós, professores, mas a gente tem que estar sempre tentando fazer isso acontecer. Essa, por enquanto, a minha colaboração. Passo a palavra para os colegas. Boniek, vai falar? Pode falar. Posso falar. O Miguel eu já conheço, que foi aluno do próprio mestrado profissional, como ele já falou com isso um pouco do próprio trabalho dele. Inclusive, fui eu que falei para ele ter um certo cuidado com os textos do Marcelo Gleiser, porque em relação à construção histórica que ele faz, tem alguns problemas no campo historiográfico, então a gente levar tal qual é um pouco complicado. É um pouco complicado, Miguel, eu falo principalmente para os nossos pares na academia. Mas quando a gente faz a transposição didática, como a professora Érica falou, para o ensino fundamental ou para o ensino médio, que é como você está falando, a gente pode levar o trabalho do Marcelo Gleiser, que é comparado a um texto de divulgação científica. Claro que um historiador da ciência, quando ele for pegar o livro do Marcelo Gleiser, ele vai ter um olhar. E claro que quando um professor de física que não tem, digamos assim, esse treinamento, quando ele for pegar o livro do Marcelo Gleiser, de repente ele vai achar que é a sétima maravilha do mundo. Então, tem que ver qual é o objetivo de aprendizagem que você tem, quais são os propósitos que você tem em levar o livro do Marcelo Gleiser. Claro que, se você for para um congresso acadêmico e dizer que você se baseou no livro do Marcelo Gleiser para fundamentar a sua proposta, você tem que ter bastante cuidado como é que você vai fazer isso. Principalmente se for um congresso no campo da história da ciência, porque vão meter um pau em você de manhã até de noite, porque tem muitos problemas no livro dele nesse campo.
Mas se você trata o seu trabalho como no campo da divulgação científica, que não tem tanto esse rigor historiográfico, eu não vejo tanto problema, não. Então, depende muito de como você vai abordar. E em relação a essas abordagens, infelizmente, como você falou, às vezes, alguns professores que estão em programas de pós-graduação, eles não têm a formação tão indicada para isso, pelo menos naquele momento. Eu posso dizer pelos meus colegas da UFP que, praticamente, tirando eu e o Micaías, que entrou agora, não tem ninguém com formação na área de ensino de física. Mas, mesmo assim, todos são interessados e estão melhorando, e estão estudando sobre essa parte pedagógica, estão estudando sobre essa parte da área do ensino de física. É muito difícil você mudar de um campo para o outro. Então, é complicado. Eu também vejo o lado dos professores que estão orientando. A gente também não pode criticá-los assim de forma tão intensa, porque eles estão em um campo que não é o campo inicial de formação deles. Estão contribuindo. Então, por isso mesmo, os trabalhos que são produzidos no mestrado profissional em ensino de física, eles são avaliados, de certa forma, diferente de um mestrado acadêmico em ensino de física, porque a formação dos professores são diferentes. Então, a gente não pode esperar, por exemplo, a produção de um material orientado ou produzido por um aluno que não tem essa inserção tão profunda assim na área. Lógico que vai ter problemas conceituais, lógico que vai ter problemas metodológicos. Por exemplo, a minha dissertação eu defendi em 2010. Semana passada eu fui ler, eu fiquei me perguntando, fui eu que escrevi isso mesmo? Então é porque a gente vai aprofundando as leituras e vai encontrando os erros. Muito possivelmente foi o que aconteceu com você no livro do próprio Marcelo Gleiser. Você deve ter aprofundado as leituras e vai percebendo os erros. Isso aí responde a dos alunos que me perguntaram, professor, mas como é que eu encontro esses erros nos livros de física relacionados à história da ciência? Lendo e se capacitando. Não dá para, a partir de hoje, eu já sair com o olhar treinado, eu vou encontrar todos os erros, todos os vícios historiográficos, todos os erros de gênero literário no livro de física. Amanhã de manhã eu vou fazer isso. Não tem como. Não tem como. É questão de formação. Informação é demorado, é trabalhoso, você tem que investir nisso aí. Então, eu conheço você, Miguel, eu sei que você vai fazer um trabalho bom, eu sei que você é esforçado, e deixa esse lado pessimista, rapaz. Veja o copo cheio, a metade cheia do copo. Tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho e bola para frente, rapaz. Pronto, só para fazer um comentário aqui, é mais para enfatizar também o que o Boniek falou, tá? O mestrado, a grande parte das instituições no Brasil que abriram mestrado com a parceria com a SBF, os professores não tinham formação específica na área de ensino, na área de educação. Então, eram os professores da física dura, que pegaram um desafio para eles, tá? E a gente sabe, assim, todo mundo que é da física sabe que existe uma diferença entre o bacharelado e a licenciatura, e que o bacharelado é muito mais valorizado dentro do próprio departamento de física do que a licenciatura, tá? Não sei se nas outras áreas também é assim, mas eu acredito que sim. A área de licenciatura é sempre colocada em segundo plano. Então, se é colocada em segundo plano, eu, quando fiz minha graduação em Pernambuco, eu não queria fazer uma iniciação científica, alguma coisa assim na área de ensino. Não tinha nada. Não tinha nada. Então, aí eu fui para o centro de educação para falar, queria fazer uma iniciação científica lá. Não, só tem que ser da pedagogia. Então, eu não tive iniciação científica porque queria fazer na área de ensino. Isso daí, eu terminei minha graduação em 2008, tá? Depois que eu saí da graduação, começou a aparecer PIBID, essas coisas assim, que foi uma tentativa de inserir os alunos da licenciatura em alguns programas que antes não tinha. Então, a gente vê que isso é uma discussão recente. E, assim, os professores também não têm essa formação, mas o Boniek falou, tem que se esforçar. E a gente percebe, até no contato com os professores, que a postura deles mudou em relação a isso, tá? Então, eles são de outras áreas, não tinha o profissional da área de ensino, aí o Boniek terminou o doutorado em 2018, eu terminei ano passado, tal. Agora a gente aos pouquinhos a gente está chegando, tá certo? Então vai ter mais gente
assim, dessa área de ensino e tende a ficar uma coisa mais natural, com maior profundidade, tá? Em relação ao teu trabalho, uma coisa eu garanto para você, você está no mestrado, o mestrado já é um nível de pesquisa bem mais profundo do que TCC, mas você ainda vai aprofundar bem mais quando for para o doutorado. E o doutorado vai ter um pouco mais de autonomia e o seu trabalho vai ser mais denso. Então, o mestrado, eu vejo muito como uma tentativa, assim, de formação do pesquisador. Então, você está aprendendo a pesquisar, você está direcionando seus caminhos, tá bom? Aí eu vejo muito nesse sentido. Eu fico feliz que você já está com essa inquietação, tá? Mas é assim mesmo que as coisas funcionam. Você, quando tiver... Você também, às vezes, tem muita autonomia porque tem que fazer o que o orientador quer. Então, quando você tiver na sua sala de aula com a sua própria autonomia, podendo pesquisar o que você quer e tal, aí você vai conseguir aquilo que você está querendo. Aí talvez necessite um suporte, aí você pode estar recorrendo aos colegas, aos professores da universidade, etc., para trocar uma ideia, tal. Eu não sei se você teria muito essa possibilidade agora, já que tem um prazo, já que tem um projeto já definido por você, pelo orientador, tal, você não tem muita mobilidade para isso, não. Tá? Até porque se, no momento que você está achando que o trabalho está superficial, etc., se você quiser mudar, você vai ter condição de fazer outra coisa? Provavelmente não. Então, que essa sua inquietação sirva para você dar outros passos mais à frente. Tá bom? Então, deixa eu... a gente já está 10h10, bora finalizando aqui, tá? Deixa eu só falar aqui de pergunta do Lucas. Se poderia, de alguma forma dinâmica, o professor convidar os alunos a levar algum objeto ou algo semelhante para a sala de aula, com base no assunto tratado, no qual tem interação entre professor e aluno. Pode. O professor tem liberdade para trabalhar, sim. Aí pode colocar... Pronto, eu lembro uma situação que dando aula no ensino fundamental, tá? Aí, um aluno perguntou para mim, um aluno da terceira série, que hoje é 4º ano, ele perguntou para mim, professor, o que é o zero absoluto? Aí eu respondi para ele assim, você está assistindo o Cavaleiro do Zodíaco, não é? O aluno ficou feliz demais, porque eu entendi o que ele estava perguntando. Aí, isso aí pode ser uma forma do professor chegar e trabalhar um assunto, ver o que é que os alunos têm visto na televisão, você assiste o que no Netflix. Então, será que o que acontece nessa série é correto? Bora discutir? Pode sim, pode ser um ponto de partida, tá? E assim, eu acho que é bem interessante quando a aula parte disso, porque vai gerar um interesse no aluno e o aluno vai ver sentido naquilo que ele está estudando, tá? Eu acho que dá para fazer isso de uma forma simples, tá bom? Eu vou finalizando aqui, tá certo? O pessoal está perguntando sobre o YouTube, tal. Eu estou gravando o encontro, a gente quer postar no YouTube também, vamos fazer isso, criar um canal, vamos divulgar para quem está inscrito aí direitinho, tá certo? A gente está aprendendo com as tecnologias, mas vai dar tudo certo. A proposta é ter ainda, sei lá, pelo menos outros 6 eventos, 6 encontros, assim, diversos, tá certo? Aí tem o meu da semana que vem, aí talvez vai ter um outro falando sobre ensino de ciências por investigação, estou conversando com um colega lá do departamento também, falando de métodos do PBE, 5Es, outras coisas assim que são interessantes, tá bom? Aí talvez falando também sobre fontes de energia e tal, mas tudo voltado para educação básica, tá bom? Que é o foco daqui. Nas sugestões das inscrições, vieram falar de modelização matemática das equações de Lorentz e tal, mas não é o intuito daqui não, tá certo? A gente quer trabalhar alguma coisa que vá facilitar a atuação do professor na sala de aula, ou pelo menos facilitar não, mas vai inquietar ele, tá bom? Que ele possa refletir um pouquinho sobre sua atuação e ter outras possibilidades de agir, tá certo? Quero agradecer a presença de todos, Boniek, que aceitaram o convite, tá certo? Eu sei que também é coisa nova para os dois, tá certo? E
eu estou achando que foi uma discussão bem bacana para uma primeira vez, pelo menos para mim. Tá certo? O Boniek já é mais experiente, já está na terceira, sei lá. Assim, mas é a terceira live aí. Mas é a primeira que o computador reiniciou no meio. Pronto, que bom. Fico feliz por eu ser o administrador, viu? Tá certo? Porque senão podia ser que desse um problema pior. Ia Tá cair bom? todo mundo. Então, vocês têm as palavras agora. Eu quero começar agradecendo vocês, agradecer pelo convite, professor Micaías, e dizer que, né, foi muito legal, aprendi com vocês, e agradecer também o professor Boniek, né, por estar nesse momento compartilhando com vocês. E a todos que nos acompanharam, né, desejar uma boa noite para todos, viu? Muito obrigada. Então, já que passou a palavra para mim aí, né? Agradecer também a oportunidade de apresentar um pouquinho o que é que a gente vem fazendo, né? E agradecer ao Micaías o convite de participar do curso de extensão. Ele me colocou como coordenador adjunto aí, né? Então a gente vai ter um trabalho grande. Ele me falou que vai ter live até o final de agosto. Vai ter tanta live aí que a gente vai ficar famoso, vamos virar youtuber. Então, agradecer a todos que ficou até quase 10h15, né, escutando a gente, e espero que vocês tenham gostado e apareçam aí nas próximas, né? Um abraço para todos aí. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima.